A paz, seu irmão, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal onde eu venho falar de Jesus Cristo e a Bíblia, e falar da palavra do Senhor, que Ele venha nos abençoar e peço a Ele que nos dê entendimento. E hoje eu vim passar aqui uma mensagem simples de 1 João, mas uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que vai fazer muito efeito na sua vida. Aqui em 1 João, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos fez manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja contemplada. Deus é a luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Se dissemos que não mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e os purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aí no capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se toda a vida alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Irmãos, essa aqui é a palavra do Senhor, 1 João 2, que fala que Jesus é a luz. Não devemos dizer que não temos pecado, senão estamos enganando a nós mesmos, querendo fazer Jesus mentiroso. E nessa manhã aqui, antes de ir para o trabalho, tirou um tempinho e vim falar também sobre isso, pois não é fácil. Todos os irmãos trabalhadores que acordam cedo, montam numa moto, entram num carro ou vão de pé, no frio, e essa luta todos os dias se repetindo. E eu sei que a gente quer ser como Jesus, imitadores de Cristo, ser cristãos e ser como a luz. Só que muitas dessas vezes no dia a dia, a luta vem nos fazendo ser trevas. Não que a luta nos faça ser ruins, jamais. Mas em muitos momentos, aquela angústia que às vezes você não está ganhando o salário que você queria, ou passando pela dificuldade, ou um patrão, um colega pegando no seu pé, alguma coisa acontecendo. E essas preocupações vai criando ali uma treva na sua mente, que às vezes quando você vai orar ou buscar a Deus, aqueles pensamentos ficam numa janela na sua cabeça te perturbando. E isso também, às vezes ninguém percebe isso nessa palavra, mas eu digo que isso também é trevas, pois a Bíblia você tem que interpretar da maneira correta, mas a palavra que já está escrita, ela vai revelar muitas coisas novas que não saia da verdade, né? Então, como está dizendo, irmãos, a gente lutar, pode passar dificuldades, se alegrar, muitas serão as aflições, mas quando a gente lembra dessa palavra, a gente lembra que Jesus Cristo é a luz. Então, essas trevas da preocupação, da dificuldade, do frio, do calor, aquela luta na sua cabeça, preocupação para pagar suas contas, para prover as coisas, Jesus é a luz que vai acabar com essas trevas. Então, eu peço a Deus que nessa manhã e todos os dias da nossa vida, não importa a hora que você está vendo esse vídeo, pela manhã, quando a gente for lutar, e à noite, quando for descansar, deixar essas trevas de lado
que não vamos pegar essas preocupações para nós. Sei que a gente se preocupa porque é do ser humano. Não estou dizendo que a gente não vai se preocupar, senão a gente pode deixar de lado essas coisas, então é pior. Mas a gente vai pensar nisso no momento certo, entregar na mão do Senhor e continuar fazendo a nossa parte. E no versículo 5 do capítulo 2: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabendo que estamos nele, aquele que diz permanece nele, esse também andar assim como ele andou. Então já cremos na palavra dele, temos a fé nele, então não devemos deixar as preocupações e as outras coisas, aflições, querer abalar o nosso propósito com ele, porque a gente até diz de boca e ainda faz até umas obras, umas coisas assim para agradar a Deus, só que muitas das aflições a gente deixa tomar conta e tomar esse lugar que Jesus Cristo tomou. Então, Jesus é a luz e andemos com ele, não se preocupamos, pois todos os dias vamos ter que acordar cedo, ou quem trabalha à noite, vai ter lutas se a gente for se abater por essas coisas. Muitos filhos vão trabalhar aí e calcular e vai semanas, meses, e ainda assim suas dívidas assim vão continuar. Isso é difícil. Muitos dos irmãos não têm aquela motivação para poder trabalhar por causa dessas coisas. Só que eu agradeço a Deus porque hoje eu não trabalho para mim poder viver em si, lógico, humanamente sim. Só que eu trabalho, acordo cedo, me dedico porque foi por causa de Jesus Cristo, por Ele. Porque se Ele morreu por nós, por que então não vou dedicar minha vida a Ele? Isso é ingratidão. Então, que Deus nos abençoe, derrame sua graça sobre nós e venhamos viver e reconhecer que só estamos aqui por causa dele. Ele é a luz, já acreditamos na palavra dele. E aqui no João também, diz aqui no capítulo 2 e versículo 12: a vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aí continua: não se deve amar o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que fazer a vontade de Deus permanecerá eternamente. Aqui ele fala praticamente: pais, eu vou escrever que vocês conhecem, filhos, jovens. Então nós conhecemos a palavra. Ele está aqui dizendo que a gente conhece. A gente que é pai, a gente também é filho. Quem não é pai, mas é filho, a gente tem um ministério aqui na terra. Que esse ministério seja voltado a Jesus Cristo. E eu agradeço a vocês por mais uma participação, que viemos lutando, nos dedicando. Compartilhe esse vídeo para essa palavra de Deus estar tocando mais pessoas. E fique na paz até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Amém.